Bom, pessoal, essa aula agora é sobre árvore de decisão. A gente acabou de ver a aula de aprendizagem baseada em instância. Em suma, o algoritmo dos vizinhos mais próximos, KNN, certo? Aí, o que acontece? A árvore de decisão é uma coisa que a gente pode visualmente fazer analogia com o que a gente tem na uma árvore de busca, certo? Então, a gente vai criar uma estrutura daquela. A estrutura de dados parece, certo? Então, quando a gente desenha a árvore de decisão, a gente tem uma coisa bem parecida com aquilo ali. Então, o que a gente vai percorrer é uma busca também na árvore de decisão. O que é que isso tem de diferente de um KNN que a gente viu até agora? A diferença é que o KNN ele simplesmente dá lá a resposta. Pô, jogou a resposta e a gente tem que acreditar. Ok? A árvore de decisão tem algumas características que tornam ela um pouco mais aceitas pela comunidade em geral, mais precisamente pela comunidade que não é de inteligência artificial, que não conhece como é que as coisas funcionam, como é que o algoritmo aprende e por aí vai, certo? Então, eles têm uma certa resistência em acreditar no que a máquina está dizendo. Com a árvore de decisão, ela fornece explicação de como a decisão foi tomada, aí ela tende a ser mais aceita por pessoas que não são da área de inteligência artificial, por exemplo, o médico, ok? Então, seres humanos manipulam símbolos em alto nível, né? Então, eles não vão fazer todo aquele cálculo matemático que acontece por baixo dos panos quando a gente utiliza um classificador caixa preta, né? Um classificador que não explica como foi feita a decisão. Então, eles tendem a acreditar em coisas que são mais alto nível também. Então, com a decisão a gente consegue criar regras, a gente consegue criar modelos, que esses modelos podem ser convertidos em regras. E se a gente explica a regra a uma pessoa lá, essa pessoa vai ter mais confiança onde é que ela está pisando. Então, a árvore de decisão realiza inferência a partir dos dados, a gente vai ter, da mesma forma, a gente vai ter uma base de dados que vai treinar a árvore de decisão. Então, a motivação por trás do uso de uma árvore de decisão é compreender o problema, a gente vai entender melhor o problema, a gente vai conseguir justificar a decisão que a gente está tomando e a gente vai incorporar novos conhecimentos. Como? A gente joga uma base de dados lá, então a base de dados vai dizer, com o treinamento da árvore de decisão, pode ser que ela encontre uma nova informação, uma nova regra, por exemplo, que a gente não tenha pensado até o momento, certo? Ela descobriu coisa nova, né, a partir dos dados. E aí passa a fazer sentido na cabeça da gente, a gente, poxa, que legal, aprendi com isso, certo? Ela tem esse poder. Bom, é uma das formas mais simples, bem sucedidas de algoritmo de aprendizagem, é de fácil implementação, e ela, como eu falei, fornece informações de como foi realizada a decisão. Então, se eu pensar aqui num classificador tradicional como um KNN, aquela história que eu falei de caixa preta, certo? Eu forneço aqui as características daquele vetorzinho X que a gente viu já, certo? No classificador, no aprendizado supervisionado. Forneço aqui as características do vetorzinho X. O classificador tradicional vai funcionar lá de uma forma que a gente não entende, certo? É uma decisão caixa preta. E vai fornecer o resultado. A decisão é aqui, ó. Beleza. Fornecer as características, ela vai dizer uma classe ou outra. Porque nesse caso aqui, estou fornecendo as características com valores Outlook, umidade e vento. Na verdade, isso aqui são as características e eu estou fornecendo, suponho que eu forneço em termos de Outlook, eu estou dizendo que está ensolarado. Beleza. Aí eu faço outra pergunta em relação à característica umidade. Como é que está a umidade? Está alta ou está normal? Está normal. Então, se está ensolarado e a umidade está normal, eu vou jogar tênis. Ok? Então, aqui eu disse, você vai jogar tênis. Mas por que você vai jogar tênis? Porque está ensolarado e a umidade está boa. Certo? Então, eu estou sendo muito transparente em relação por que eu decidi por aquela classe. Então, bom, aqui a gente já viu um exemplo inicial de árvore de decisão, aqui está outro exemplo de árvore de decisão. Cada nó interno corresponde a um teste, vai ser uma perguntinha, ok? Os ramos representam os possíveis resultados do teste, os possíveis valores. Então, eu tenho aqui um teste, a variável A, aí eu pergunto, qual o valor?
os possíveis valores são vermelho ou azul. Então, se o valor for vermelho, aí eu faço outra pergunta aqui. E a variável B, qual é o valor dela? Bom, o valor é acima de 4,5 ou é abaixo de 4,5, certo? Então, cada nó interno corresponde a um teste. Os ramos, a gente vai ter os possíveis resultados para esse teste. E cada folha corresponde a uma decisão final, corresponde a uma classe. Ok? Então, basicamente, se a gente quiser executar uma árvore de decisão, é assim que a gente vai fazer. A gente tem os testes, vai responder aos testes e no final das contas a gente vai chegar a uma classe. Dado um objeto de teste, né? Dado um objetozinho com os valores lá das características. Então, o legal que a gente tem de árvore de decisão é que, como eu falei, a gente consegue transformar uma árvore de decisão em regras. Certo? Então, se eu tenho essa árvore de decisão aqui, pergunto para x. X é maior do que 1.2? Sim, não. Não. Então a classe é B. Então, se x maior do que 1.2 e y é maior do que 2.6, que é a próxima pergunta, então a classe vai ser A. Se x menor do que 1.2, menor ou igual a 1.2, a classe é B. Se x maior do que 1.2 e y menor do que 2.6, menor ou igual a 2.6, então a classe vai ser B. Ou seja, a gente tem uma árvore de decisão e conseguiu transformar esse negócio em regras. Tá entendendo? Bom, o contrário não é verdadeiro. Transformar regras em uma árvore de decisão não é tão simples. Certo? Bom, aí aqui está um exemplozinho de algumas perguntas, dadas alguns objetos para teste, a gente quer descobrir qual a classe, como é que a gente faria essa árvore de decisão? Bom, para o primeiro aqui, A é vermelho, B é 6.3, C é outra característica verdadeira. Então, A é vermelho, desci para B aqui. Certo? Eu pergunto, qual o valor de B? B é 6.3. B é maior do que 4.5. Ok? Então, a classe vai ser X. Perfeito? Então, para esse primeiro cara aqui, a classe vai ser X. Veja que eu não precisei perguntar quem era C, porque a árvore aprendeu que somente com essas duas perguntas ela já resolve o problema. Aí, um outro exemplo aqui. A é azul, então A é azul, desceu. Pergunto B. B quem é? B é 5, então B é menor do que 8.1. Então, aí eu faço a próxima pergunta. E C? C quem é? C é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, a classe vai ser X também. Ok? Então, é dessa forma que a gente faz depois de a classe, depois do modelo da árvore de decisão ter sido treinado, aí é assim que a gente faz o teste. Certo? É assim que a gente utiliza o modelo. Bom, construir a árvore de decisão aí já é um pouquinho mais complicado, certo? Mas não é tão complicado, é fácil de implementar uma árvore de decisão, pelo menos as mais básicas. Então, a árvore de decisão é construída de forma recursiva da raiz para as folhas, ou seja, é feito top-down, ok? Então, intuitivamente falando, quando a gente olha uma base de dados, a gente faz a pergunta de todas aquelas características que a gente tem. Por exemplo, a gente viu na aula passada que a gente tem um problema que a gente tem como característica altura e peso, ok? Então, com essas características, a gente vai perguntar qual é essa característica que é mais informativa, a que agrega maior valor a uma decisão, a que tem maior poder de decisão, certo? Então, vamos lá, chuto que nesse problema para descobrir se é homem ou mulher, a altura seja uma característica que agrega mais, que torna mais fácil a decisão correta, ok? Então, essa característica que tem maior valor, ela vai se tornar a raiz da árvore, certo? Ela vai se tornar esse primeiro elementozinho aqui, ok? Então, essa construção é feita de maneira top-down, certo? Então, depois que a gente encontrou essa raiz, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a base de dados, dependendo das escolhas de valores para essa raiz, e a gente vai realizar de novo esse procedimento para essas subbases de dados. Então, a cada nó é escolhido um teste que separe melhor os exemplos da classe diferentes. Então, maximização do critério de separação. Certo? Eu separo os dados de forma a obter a maior precisão possível. A maior acurácia. Né?
Então, nós terminais são criados ao atingir um critério de parada. Aí a gente tem vários tipos de critérios de parada que a gente pode utilizar aí em autodecisão, certo? Várias coisas que a gente pode considerar para saber quando é que o algoritmo vai parar de treinar. Então, um exemplo seria o quê? Todos os exemplos do nó pertencem a uma só classe. Né? E aí eu paro de treinar. Bom, aqui está um exemplo de treinamento de autodecisão. Certo? Cria o nó raiz. Se o critério de parada for satisfeito, então cria o nó terminal associado à classe mais frequente. Se não for satisfeito, encontre o atributo cujo teste de decisão maximiza a separação dos exemplos que atingem esse nó. Certo? Então, isso aqui é, cria um nó raiz. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou separar, se eu tiver duas decisões para o nó raiz, certo? Dois valores possíveis para o nó raiz, eu vou ter duas subbases diferentes. Então eu pego cada subbase dessa e aí eu venho para aqui. Se não, eu vou encontrar nessa subbase o atributo cujo teste de decisão maximiza a separação dos exemplos. Perfeito? E aí eu vou fazendo esse negócio recursivamente. Subárvore é igual a AD, para puxar isso aqui de novo. Ok? Bom, aí tem algum probleminha, né, que a gente tem nesse caso aqui, vê que os atributos para variável A, para característica A, são categóricos. São vermelho ou azul. Né, são discretos. Então, nesse caso aqui, a gente não tem muito o que fazer. A gente simplesmente ou puxa um ramo aqui para vermelho e outro ramo aqui para azul. Mas se os atributos são numéricos, né? A gente tem um intervalo de atributos contínuos, como é, por exemplo, aqui a variável B. Né? Se a gente tem essa variável B aqui, que ela contém valores contínuos, a gente vai ter que encontrar um intervalo de valores aqui que maximize a informação nessa separação dos dados. Então, por exemplo, para esse caso aqui, ele achou que era conveniente encontrar os valores acima e abaixo de 4,5, né? Separar os dados assim, certo? Então, separando, ele conseguiu, sei lá, uma maior taxa de acerto, né, na decisão quando ele fez o uso desse valor 4,5. Para fazer isso, ele testou possivelmente os valores 4,5, 3,5, 5,5 e por aí vai. Certo? A gente vai ver como é que se faz isso mais na frente. Então, quando a gente tem atributos numéricos, testes são da forma atributo maior do que tal valor, como a gente viu lá. Certo? Procedimento: ordene os valores dos atributos observados no conjunto de treinamento. Considere a média de valores adjacentes como possíveis testes. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, três valores, os valores para o atributo B lá são ordenados já: 3, 5 e 6. Bom, bora considerar as médias e testar cada uma dessas médias. A média entre 3 e 5 dá quanto? 4. Certo? A gente vai testar esse 4 como um teste de valor. Certo? Acima de 4, abaixo de 4. E a gente vai testar também a outra média, que é o quê? Entre 6 e 5. Dá o quê? 5,5. A gente vai testar esses dois. O que tiver mais sucesso, a gente vai adotar lá para ser o teste daquele atributo. Ok? Então, bom, ótimo, tem um exemplozinho aqui. Então, temperatura 40, 48, 60, 72, 80, 90. A gente vai testar entre 48 e 60, né, 54. A gente vai testar entre 80 e 90. Certo? Na prática, a gente, se quiser fazer uma coisa mais... Na prática, a gente vai ter que testar entre cada um desses aqui, certo? Entre 40 e 48, entre 48 e 60, entre 60 e 72, 72, 80, 80 e 90. Por quê? Porque esse problema está um problema muito simples, né? Então, como ele é um problema muito simples, ele pega todo mundo aqui da mesma classe, então, esses caras aqui são de outra classe, e aqui de outra classe. Então, ele só testa médias
onde existe a fronteira entre duas classes distintas. Ok? Mas isso aqui é um caso real, é um caso muito simples. Na prática, a gente faz todas as médias serem testadas. Então, critério de parada. Aqui estão alguns exemplos de critérios de parada. Totalidade, ou alternativamente a maioria dos exemplos do nó pertencem à mesma classe. Então a gente para de treinar aquele nó. A gente pode estipular uma profundidade máxima para a árvore crescer, para a árvore descer, certo? E aí a gente para de treinar aquele ramo, certo? Número mínimo de exemplos no nó. A gente pode também testar o que? O ganho um pouco significativo no critério de separação. Então a gente está continuando treinando aquele nó lá e a evolução é muito pequena. A separação entre as classes acontece numa evolução muito pequena. Certo? Então a gente simplesmente manda parar a árvore de decisão. Okay? Para de treinar. Poda. A gente pode gerar árvores de decisões que são muito grandes, certo? Ou a gente pode gerar árvores de decisões que existem folhas que são pouco significativas, ou folhas que têm um erro muito alto, certo? Nesse caso, o que é interessante a gente fazer? A gente faz a poda, ok? Para não ficar muito confusa a árvore de decisão, ou para até mesmo melhorar o desempenho da árvore de decisão. A poda pode resultar na melhora do desempenho. Então, como é que a gente faz essa poda? Assim como no KNN, a gente vai separar lá um conjunto de treinamento, conjunto de validação e um conjunto de teste. Certo? Então, o primeiro passo é separar esses dados. Eu tenho uma base de dados completa, eu vou pegar a base de treinamento, a base de teste e a base de validação. Então, a gente fez essa separação. A gente vai gerar a árvore de decisão completa usando o conjunto de treinamento. E para cada nó da árvore, o que é que a gente vai fazer? Computar o erro no conjunto de validação obtido se a subárvore do nó fosse cortada da árvore. Ok? Então imagina aqui para esse exemplo. Eu tenho um conjunto de validação e eu quero testar, eu vou cortar esse nó aqui. E aí eu jogo o conjunto de validação nessa árvore aqui, sem esse nó. Ok? E aí eu vejo a taxa de acerto dessa árvore de decisão sem esse nó. Se for melhor, aí eu tiro esse nó aqui e deixo somente essa subárvore aqui. Ok? O mesmo eu vou fazer para esses outros aqui. Imagina que eu quero testar sem um nó B. Testei sem um nó B, então o A aqui vai ser o quê? Vai ser simplesmente A vermelho, vai ser da classe majoritária, a classe que, onde os elementos do conjunto de treinamento descem aqui na cor vermelha, caso seja A, a pergunta é A. Qual a cor de A? Certo? Então é vermelho. Então, quantos elementos tem para classe I e para classe X? Se a maioria for da classe X, então A vai resultar no nó folha, que vai ser K igual a X. Então, se eu usar essa árvore modificada agora, onde A vermelho gera K igual a X, e essa árvore modificada tiver o valor de taxa de acerto maior do que a árvore com esse nó B aqui, o que é que eu faço? Eu corto esse B. Tá ok? Então, isso é uma forma de fazer a poda da árvore. Então, isso é um conceito bem interessante, fazer a poda da árvore. Bom, mas aí agora a gente chegou na fase de a gente tem uma base de dados e a gente quer fazer a geração da árvore de decisão. A gente quer fazer o treinamento da árvore de decisão. A gente quer gerar um modelo desses, um modelo de árvore de decisão para esses dados aqui. Ok? As possíveis perguntas são o quê? São as características. Então, alt, bar, bom,
Isso aqui é para perguntar se você, ao chegar num bar, você vai esperar ou não. Ao chegar num restaurante, você vai esperar ou não para ser atendido. Certo? Então, eu tenho essas perguntas aqui. Eu me esqueci o que é. Se o restaurante tem um bar, certo? Se, na verdade, esperar ou não para ser atendido, não. Você vai decidir esperar ou você vai decidir ir embora, né, sem esperar, né, o tempo para arrumarem uma mesa para você. Então, o restaurante tem um bar, é sexta-feira, o restaurante é famoso. Como é que está em relação aos clientes? Tem alguns está cheio, tem alguns cheio. Né? O restaurante é um restaurante caro, está chovendo. Né? Bom, tipo de restaurante é francês, tailandês, é uma hamburgueria. Né? O tempo estimado de espera está aqui, certo? Então, baseado nisso, aí a gente vai decidir se o cliente vai decidir esperar ou não. Ok? Então, está aqui a base de dados da gente. Então, as características vão ser as perguntas. Né? Esses aqui, valores na tabela, vão ser os valores possíveis para essas perguntas. Então, primeira fase, o que é que a gente vai fazer, dado que a gente tem a base de dados e dado que a gente está querendo criar a árvore de decisão? Qual atributo melhor discrimina o problema? Qual atributo é o mais informativo para dizer se um cliente vai decidir esperar ou não? Então a gente vai ter que escolher o nó de teste que melhor decide isso. Bom, aí a gente vai ver aqui exemplos de nó de teste. Bom, o tipo de restaurante, né? Está aqui o tipo. Então se a gente decidir escolher o tipo, né, para ser verificado se esse cara vai ser a raiz da árvore de decisão, ele vai dizer, olha, se for francesa, né, quantos desses exemplos aqui, se for francesa, vão esperar ou não esperar? Bom, tem um cara aqui que não espera, que é o preto, tem um cara que espera, certo? Ou seja, esse tipo aqui, se caso a comida for francesa, isso não me diz muita coisa não. 50% de chance de esperar e 50% de chance de não esperar. O tipo é italiana. 50% de chance de esperar, 50% de chance de não esperar. Certo? O tipo é tailandesa também. Dois caras, dois exemplos aqui. Esperam e dois não esperam. Hambúrguer. Dois esperam e dois não esperam. Ou seja, esse tipo, essa variável aqui é uma péssima escolha para a gente colocar como raiz da árvore. Ok? Por quê? Porque ela não está dizendo nada. Certo? Todos os casos, para todos os valores do tipo de restaurante, tem 50% de chance de um e 50% de chance de outro. Ou seja, péssima escolha. Aí vamos lá. Vamos perguntar se cliente é uma boa característica para a gente colocar na raiz da árvore. Certo? Então, clientes, a gente tem aqui os 12 objetozinhos para serem testados. Né? Então, clientes, não tem nenhum. Então, não espera. Certo? Então, o cara... Bom, nesse caso aqui, o cara vai chegar e ser atendido logo. Ok? Então, cliente nenhum, a gente tem somente dois objetos. Então, esses dois objetos são da classe não espera e vai ser logo atendido. Ok? Então, está aqui. Então, 100% dos objetos para essa resposta, cliente nenhum, são da mesma classe. Clientes, alguns. Certo? E aqui está todo mundo da mesma classe também. Ou seja, 100% são da mesma classe aqui, quando se tem somente alguns clientes dentro do restaurante. Certo? Se o restaurante está cheio, então tem 4 da classe preta e 2 da classe branca aqui, vamos dizer, certo? A classe cinza. Então, nesse caso aqui, a gente ainda tem uma situação melhor do que esse caso aqui, que é 50% para cada classe. Né? Então, aqui a gente tem o quê?
66% para uma classe e 33% para outra, certo? Então, aí a gente vai fazer outra pergunta para ver se a gente consegue melhorar a situação. O cliente está com fome? Não. Aí a gente decidiu melhor. Aí a gente fez, olha, beleza, então a gente está com 100% para a mesma classe, certo? E se o cliente está com fome? Sim. Aí aqui é 50% para uma classe e 50% para outra, certo? Mas o que acontece aqui? Com essa característica, a gente já conseguiu muito mais informação sobre a decisão, sobre qual classe a gente vai decidir, do que essa aqui. Essa aqui foi totalmente confusa. Essa aqui, fazendo as perguntas, a gente obteve respostas que continham apenas uma classe, por exemplo, certo? Então, aqui a gente já está com uma variável que seria uma variável mais elegível a ser a raiz da árvore de decisão. Ok? Bom, critério para seleção de atributos. Aí a gente vai fazer isso baseado no algoritmo ID3. A gente vai ver dois algoritmos aqui para a criação de árvore de decisão. O algoritmo ID3 e o algoritmo C4.5. Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular para cada característica o ganho de informação dessa característica, certo? Isso é um critério de informação de dados. Então, a característica que tiver o maior ganho de informação inicialmente vai ser a raiz. Então, o algoritmo ID3 ele tem uma particularidade que ele só consegue trabalhar com atributos categóricos, né? Ou seja, a gente não consegue trabalhar com atributos numéricos. Então, se a gente tem alguma variável que é numérica, a gente tem que transformar essa variável numérica em categórica. Como é que a gente faz isso? Fazendo aquele artifíciozinho de separar aqui valores, intervalo de valores. Perfeito? Bom, o ganho de informação, como é que se calcula? Para um problema com duas classes, a gente vai calcular a entropia classe positiva, classe negativa, menos a entropia da classe. Ok? Então, onde HS é a entropia dos dados para uma única característica, certo? Dimensão. Bom, essa é uma característica, certo? Então, essa é uma característica, por exemplo, tipo de restaurante. Por exemplo, clientes. Então, a gente tem aqui a entropia de uma característica dessa, certo? E aqui a gente tem a entropia da classe, certo? A entropia da classe vai ser a entropia do que a gente quer descobrir. Então, a entropia de espera. Ok? Então, supondo que isso aqui é um problema binário, a gente tem duas respostas, sim ou não. Certo? Vou esperar sim ou não. Então, a entropia de esperar sim ou não, a entropia da classe, menos a entropia da característica. Certo? Então, o ganho de informação é isso. A gente vai calcular o ganho de informação para cada uma dessas características. Vai selecionar a característica com maior ganho de informação. Isso vai ser o nó da raiz. Então, supondo que a gente existe duas classes no problema da gente aqui, classe positiva e classe negativa, seja S o conjunto de exemplos com P elementos da classe Pzão e N elementos da classe Nzão, certo? Aí a gente vai ter a formulazinha da entropia. A quantidade de informação necessária para decidir se um exemplo arbitrário de S pertence a P ou a N é definido como HS entropia da característica S. P0, proporção de um valor de atributo para a classe positiva. P1, proporção de um valor de atributo para a classe negativa. A entropia menos P0 log na base 2 de P0, menos P1 log 2 na base log de P1 na base 2. Certo? Então, supondo que P é o número de exemplos da classe positiva, a gente vai ter a proporção sendo menos P, número de exemplos na classe positiva dessa característica, sobre P mais N, que é o número de elementos na classe negativa dessa característica. Certo? Log também dessa proporção, menos a proporção de negativos sobre log da proporção de negativos.
Aí aqui a gente vai ter um exemplozinho de cálculo desse negócio aqui para tornar essa descrição mais simples. Aí aqui a gente tem o seguinte problema. A gente tem 10 filmes e a gente quer saber se esse filme é um sucesso ou não. Vai ser um sucesso ou não. Ok? E aí antes de a gente filmar, né, a gente tem algumas características do filme. Então as características são país de origem, grande estrela e gênero. Então entendam que isso aqui vão ser as perguntas. Ok? Então, a entropia de característica país de origem, para caso o valor de país de origem seja Estados Unidos, vai ser calculado como? Supondo que positivo é sim e negativo é não, eu tenho 1, 2, 3, 4 exemplos de filmes gerados nos Estados Unidos, certo? Então, a entropia vai ser o número de positivos. Positivos é o quê? País de origem Estados Unidos, sucesso sim. País de origem Estados Unidos, sucesso sim. Estados Unidos, sucesso sim. Ou seja, eu tenho 3 desses caras onde o valor de país de origem é Estados Unidos e que foram sucesso. Então, 3 positivos, certo? Então, 3 sobre quantidade de positivos e negativos. Certo? Então, são 3 mais 4 aqui, que esse cara é negativo. Certo? Então, menos 3 sobre 4, log na base 2, 3 sobre 4, menos, e aí na classe negativa, eu tenho somente 1, que é negativo, sobre o total de casos de Estados Unidos, que são 4. Menos 1 sobre 4, log 2 de 1 quarto. Ok? E aí a entropia, para caso o valor de país de origem seja Estados Unidos, é 0,8. Perfeito? Vamos lá, a entropia da Europa. O que é que eu quero? Quando a entropia for menor possível, ou seja, se a entropia é muito baixa, a gente tem o quê? Certeza. Então, leiam a entropia como incerteza. O que é que eu quero? Eu quero diminuir o máximo possível a incerteza. Então, a entropia da Europa, certo? Europa. O filme foi feito na Europa. Ele vai ser sucesso? Sim, aqui. Ele vai ser sucesso para esse filme, sim? Não. Para o filme 6? Não. Para o filme 9? Sim. Certo? Ou seja, nesse caso, eu vou ter menos 2 sobre 4, log de 2 sobre 4, menos 2 sobre 4, log de 2 sobre 4. Ou seja, positivos são 2, certo? A soma de positivo mais negativo, 4. Então, menos 2 sobre 4, log de 2 sobre 4. E negativo são 2 também. Menos 2 sobre 4, log de 2 sobre 4. Então, o que é que está me dizendo? 50% de chance de ser sucesso, 50% de ser não sucesso. Ok? Então, a entropia é máxima. A entropia é 1. Ou seja, a incerteza é 1. Ok? Então, quando o país de origem é Europa, né, no caso aí continente, né, mas entenda aí, país de origem, é Europa, a gente está com uma incerteza, um nível de incerteza muito grande. Ok? Aí a gente vai para o resto do mundo. Um país foi produzido no resto do mundo. Então, se for produzido no resto do mundo, eu vou perguntar a probabilidade desse cara, o número de positivos. Né? Positivos, o resto do mundo tem 2 aqui. 0 positivo, no caso. Né? Então, positivo sobre positivo mais negativo vai ser 0 sobre 2. Certo? Então, 0 sobre 2, que é 0, vezes log de, na base 2 de 0 sobre 2, vai ser 0 vezes alguma coisa que a gente vai ter 0. Perfeito? Então, no caso de negativo, vai ser menos 0 sobre 2, desculpa, menos 2 sobre 2, que é 1, log de 1 também. Ok? Aí, quando eu calculo isso aqui, eu vou ter 0. Perfeito? Calculado tudo, eu tenho 0. Então, a entropia de resto do mundo vai ser 0. Ok? Então, nesse caso aqui, o cálculo da entropia de país de origem vai ter que ser
subcalculado para todos os possíveis valores de país de origem. Ok? Então, como é que vai ser o ganho de informação de país de origem? Vai ser a entropia da classe, entropia de sucesso, menos proporcionalmente aqui a entropia dos Estados Unidos, proporcionalmente a entropia da Europa, proporcionalmente a entropia de resto do mundo, proporcionalmente em relação ao número de exemplos sendo de cada valor aqui de país de origem. Então, tendo 10 exemplos de treinamento, 4 são dos Estados Unidos. Então, a proporção dos Estados Unidos é 0,4, ok? 4 dividido por 10. Então, o ganho de informação vai ser 0,4 vezes a entropia dos Estados Unidos, 0,811. No caso de Europa também são 4, então 0,4 vezes a entropia de Europa, que é 1, e 0,2, né? 2 sobre 10 de resto do mundo, vezes 0. Ok? E a entropia da classe, quem é? A entropia da classe vai ser esse mesmo cálculozinho que a gente tem aqui para os valores da classe. Então, sim e não. Certo? Quantos valores de sim eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos valores de não? 5 também. Certo? Então vai ser positivos 5 sobre 5 mais 5. Então, 1 meio menos 1 meio log de 1 meio, menos 1 meio também log de 1 meio também. Ok? Então a entropia da classe quem é? É 1. Perfeito? Quem é o ganho de informação do país de origem? É a entropia da classe menos 0,4 vezes 0,811, 0,4 menos 0,4 vezes 1, menos 0,2 vezes 0, e aí a gente tem o ganho de informação do país de origem. Ok? Bom, assim a gente calculou a entropia, desculpa, o ganho de informação dessa característica. A gente vai ter que calcular o ganho de informação dessa característica e dessa característica também. E aí a gente vai ver qual é o maior ganho de informação e aí a gente vai ter esse maior ganho de informação sendo a raiz da árvore. Perfeito? Então, esse é o algoritmo ID3. Vê que a gente só trabalhou com variáveis categóricas. Né? Então, país de origem é categórico, grande estrela é categórico e gênero é categórico também. Aí o algoritmo ID3. Passo 1, selecionar o nó raiz da árvore com base para a base de dados T. Certo? Caso a entropia seja 0, retornar o nó folha com a classe maioria na subbase. Caso a entropia seja 1, escolher aleatoriamente uma das classes e retornar um nó folha para essa classe. Bom, aqui a gente está escolhendo o nó raiz. A gente está fazendo exatamente o que foi feito aqui, só que para todas as variáveis. Então, baseado nos possíveis valores do nó raiz, depois, criar n subbases, sendo n o número de diferentes valores para o atributo do nó raiz. Então, imagina que a gente vai fazer o quê? Uma escolha e que essa escolha do nó raiz, hipoteticamente aqui, deu o país de origem. A gente vai ter país de origem como a raiz, vai ter uma subbase agora, que é com a escolha da raiz vindo o ramo Estados Unidos, uma subbase vindo o ramo Europa e uma subbase vindo o ramo resto do mundo. Ok? Então, dado que a gente tem essas subbases agora, a gente vai fazer esse mesmo processo de ganho de informação para essas duas próximas características, grande estrela e gênero, considerando as subbases. Ok? Então é isso que está sendo explicado aqui no algoritmo. Ok? Bom, esse cara é o ID3. A interpretação geométrica dele aqui, imagina que a gente chegou a uma árvore aqui de outro problema, que a gente tem as características x1 e x2. x1 maior do que 10, a classe é positiva. Então, x1 aqui maior do que 10, a classe é positiva. Toda essa áreazinha aqui. Aí, se for menor ou igual a 10, eu vou perguntar, e x2? x2 é maior do que 8. Certo? x2 maior do que 8, a classe é bolinha. Certo? Então está aqui. x1 é menor do que 10, e x2 é maior do que 8, a classe é bolinha. x2 é menor do que 8, menor ou igual a 8. Aí eu pergunto de novo sobre x1. E x1 é maior do que 5, a classe é mais 1, certo?
menor ou igual a 5, a classe é bolinha. Ok? Bom, aqui está a interpretação geométrica de como é que fica isso no espaço de características. Certo? Como o espaço aqui tem duas características, a gente consegue plotar o plano cartesiano do negócio aqui e mostrar para vocês. Mas se a gente tem várias características, 10 características, ou seja, depois de 3 características a gente já não consegue plotar isso aqui. Certo? A gente só consegue fazer no espaço até tridimensional. Então, mas assim, um aspecto importante é que a gente gera retângulos para fazer as divisões. Certo? A árvore de decisão vai gerar retângulos. Bom, aí a gente acabou de ver o algoritmo ID3, né? Aí tem um outro algoritmo aqui que introduz algumas melhorias no algoritmo ID3, que é o C45. Se vocês forem lá para o ECA, vocês vão ver esse C45 lá como uma das opções de classificadores. Esse cara inclui melhorias no ID3, né? Então ele vai construir árvores de decisões com valores desconhecidos para alguns atributos, ou seja, se eu tenho alguma característica que não foi preenchida, isso de certa forma também é uma informação que eu posso usar, certo? O C45 usa isso também. Trabalha com atributos que apresentam valores contínuos, né? O ID3 a gente viu que só trabalha com atributos com características que são discretas. Aqui a gente utiliza o conceito de poda que a gente viu lá no começo, certo? O ID3 não utiliza. Esse cara aqui vai gerar regras de decisão a partir da árvore gerada. Bom, isso aí o ID3 também faz. No caso de valor desconhecido de uma determinada característica, a abordagem que o C45 faz é muito simples. Ele simplesmente atribui um valor lá que é desconhecido, certo? E aí esse valor vai entrar lá na geração da árvore de decisão, certo? Ou seja, o simples fato de aquele atributo não ser conhecido já pode ser considerado como informação a mais para a resolução do problema, ok? Então, vamos lá. Na pergunta do peso e altura na rua, ok? Então, imagina que eu perguntei para 100 pessoas, mas dessas 100 pessoas, 20 não disseram qual era o peso, certo? Bom, se 20 não disseram qual era o peso, isso pode ser alguma informação, né? Pode ser uma informação que vai me decidir, vai me ajudar a decidir se aquilo é homem ou mulher. Geralmente o que acontece? Mulher tem uma maior, como é que eu posso? Vaidade, né? Então tem mais problema em dizer o peso, ok? Então isso por si só seria uma informação que ajudaria a discriminar se é homem ou mulher. Então, bom, eu estou falando isso aqui de forma hipotética, ok? Não estou dizendo que é o caso. Só ilustrando um exemplo para vocês aqui de valores desconhecidos, como é que a gente poderia usar na criação de uma árvore de decisão. Atributos contínuos. Quando existem atributos com valores contínuos, os exemplos são classificados pelo atributo contínuo, certo? O algoritmo cria intervalos segundo as alterações na variável de decisão na classe. O grão de informação é calculado para cada um desses intervalos. Então é aquilo que a gente viu lá. E aí, um exemplozinho aqui. O exemplo é o atributo aqui, né, que tem valores contínuos. Primeiro passo, bora ordenar esses caras. Ordenou. 64, 65, 68 até 85, está ordenado. E aí o que, é que a gente vai fazer agora? Vai fazer aquilo que eu expliquei um pouco tempo atrás, que é gerar médias entre valores consecutivos. A média entre 64 e 65 e a gente testa. Certo? Entre 64 e 65, testei aqui. Entre 65 e 68, certo? Observe uma coisa, que a gente só está testando as médias entre valores onde existe a mudança de classes. Certo? Ou seja, aqui tem classe S, classe N. Então eu alterei aqui e botei, alterei não, eu calculei a média entre esses caras e vou testar esse valor aqui para calcular o meu ganho de informação.
Nesse caso aqui também tem a mudança de N para S. Eu vou testar aqui C6.5 como um possível valor para criar categorias abaixo de C6.5 e acima de C6.5, certo? E aí eu faço meu cálculo do ganho de informação. Nesse caso aqui, se eu fazer 68, 69, 69, 70, tá entendendo? Como não teve mudança de classe, aí a gente vai ter um cálculo que vai ser simplesmente um cálculo desperdiçado. Então, nesse caso, tem que fazer quando existe mudança de classe. Perfeito? A gente já sabe que a melhor entropia, o melhor ganho de informação não vai estar entre 68, 69, 69 e 70, mas sim entre 70 e 71. Ok? A diferença aqui, relevante, vai estar aqui. Ok? E aí, entre negativo e negativo também não rola, então negativo e S, né, rola. Então a gente vai fazer entre 72 e 73. Ok? E assim sucessivamente. Para esse exemplo aqui, a gente testaria o ganho de informação considerando esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 valores de limites para intervalos. Perfeito? Então, o C4.5 ele trabalha dessa forma. Então, bom, aqui está um exemplo de cálculo para esse cara aqui. A entropia da variável aqui, variável S, certo? Vai ser quem? Para a separação entre 70 e 71, certo? Então, quando eu faço essa separação entre 70 e 71, eu vou ter para valores menores do que 70.5, eu tenho o quê? 4 elementos da classe S e no total eu tenho 5, certo? Então vai ser menos 4 sobre 5, log de 4 sobre 5, menos 1 sobre 5, log de 1 sobre 5, 0.722. Então vai ser a entropia para essa subbase aqui de cima. E a entropia para a subbase de baixo, certo? Vai ser menos 5.9, log de 5.9, menos 4.9, log de 4.9, 0.991. Então o que é que está me dizendo aqui? Que essa subbase está mais complexa, está mais confusa. Tá entendendo? A subbase de cima, né, a entropia foi menor, a incerteza foi menor, então está uma subbase mais fácil de decidir. A entropia da variável de decisão está aqui, certo? Vai ser o quê? 9 da classe S, né? Então são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da classe S, sobre 14 no total, certo? Menos 5 da classe negativa, sobre 14 no total, log de 5 sobre 14. Então a entropia da classe é 0.94. Perfeito? Então a gente vai ter o ganho de informação como a entropia da classe menos 5 elementos da subbase de cima, sobre 14 no total, que aí vai ser a proporção, vezes a entropia dessa subbase, e a proporção da base de baixo são 9 elementos aqui, 9 linhas, sobre 14, vezes a entropia dessa subbase, 0.991. E o ganho de informação, no fim das contas, deu 0.027. Ok? Então, esse cálculo a gente vai repetir para todos os intervalos aqui, entre 64 e 65, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 80, 80, 81, 83, 85. A gente vai repetir para cada um desses caras. Ok? E aí a gente vai pegar quem? Vai pegar o intervalo que resulta no maior ganho de informação. Ok? Então é assim que a gente faz o ganho de informação de atributos contínuos. Poda. Para poda, a gente vai usar essa heurística. Certo? A gente pode ter uma árvore que foi criada e no final das contas essa árvore criada pode ser melhorada se a gente fizer uma poda. Ok? Então,
acontece quando o erro da subárvore do nó n é maior que o erro desse nó como folha. Ok? Então, o erro esperado do nó vai ser n, número de exemplos que vão cair nesse nó, nzinho, número de exemplos de n que pertence à classe com o maior número de elementos nesse nó, certo? E k o número de classes. A gente vai fazer esse cálculo para cada um dos nós. Ok? Então, o erro da subárvore vai ser o somatório de i vezes probabilidade de i, o erro do nó i. Okay? Então, PI vai ser o quê? Proporção de exemplos do nó i em relação ao total de exemplos da subárvore considerada. Então, bora mostrar aqui com a ilustração aqui disso aqui. Vamos lá. A gente tem essa árvore e tem o nó B aqui. Ok? Então, a gente vai testar para ver se vale a pena podar esse nó B, se vale a pena cortar esse nó B. Então, vamos calcular o erro de B. Aí está aqui essa fórmula, certo? Então, número de exemplos do nó. 2 mais 4, 6. Número de exemplos da classe majoritária desse nó. 4. Ok? Então, 6 menos 4, mais a quantidade de classes. 2. Menos 1. Perfeito? E aí a gente calculou isso aqui sobre número de exemplos dentro do nó, que a gente já viu que é 6 aqui, certo? Mais quantidade de classes, 2. Então, o erro do nó dá 0,375, ok? E aí a gente vai fazer agora o erro do filho 1 e o erro do filho 2. O erro do filho 1 está aqui. Número de exemplos que caem nesse filho aqui vão ser 5, menos número de exemplos da classe majoritária aqui, 3, certo? Mais número de classes, menos 1. Então, calculo isso aqui. 5, que é o total de exemplos, mais o número de classes, 2. E a gente calculou o erro desse filho aqui, deu 0,429. O erro do filho 2 aqui, a gente fez o mesmo cálculo, deu 0,333. E aí o erro da subárvore, que a gente calcula com base nessa fórmula aqui, certo? Vai ser esse somatório aqui, com base na proporção de cada cara aqui. Bom, quantos elementos caíram aqui? 5. Qual o total de elementos no pai? 6. Então, 5 sobre 6 vezes esse erro, certo? O erro do filho 1. Mais 1 sobre 6, certo? Um elemento caiu nesse nó aqui, nessa folha, e 6 é o total do pai, mais 6 vezes o erro desse filho aqui, 0,333, certo? Então, o erro da subárvore deu quanto? 0,413. Aí eu pergunto, o erro da subárvore é maior do que o erro do nó pai? Nesse caso, sim. O erro da subárvore é 0,413 e o erro do nó pai é 0,375. E aí o que a gente vai fazer? Bora podar, certo? Então, a gente vai fazer uma poda, vai matar esses dois filhos e vai deixar esse cara aqui, B, como um nó folha. Esse nó folha vai ser o nó que vai decidir para qual classe. A classe majoritária é a classe 4. É a classe que tem 4 elementos aí, certo? Então, esse nó vai ser dessa primeira classe aqui. Perfeito? Na classe majoritária, que vai ter 4 elementos. Então, esse A vai apontar para uma folha aqui. Perfeito? A gente fez esse cálculo agora aqui e viu que vale a pena fazer a poda desses dois filhos, porque o erro da subárvore está maior do que o erro do pai. E aí a gente tem outro exemplo aqui, calculando o erro do D, certo? Que é basicamente esse mesmo cálculo que a gente viu aqui. Então, pronto. Isso é outra diferença que o C45 tem em relação ao ID3. A gente consegue fazer essa poda. Viu que a gente fazendo essa poda aqui, no fim das contas a gente vai ter uma árvore que está melhor do que a árvore que foi treinada. Ok? Porque o erro desse cara aqui vai ser menor do que o erro se a gente tivesse aqui. Certo? Então, nesse caso, a poda foi benéfica para aumentar
o desempenho da árvore como um todo. Bom, a gente viu na aula passada também o conceito de overfitting, certo? O conceito de overfitting é muito fácil de ilustrar em árvore de decisão. Então, e também a gente tem que evitar, obviamente, o overfitting. Então, aprender uma árvore que classifica os dados de treinamento corretamente pode não levar a uma árvore com boa generalização. A gente simplesmente fez uma árvore que representa perfeitamente todos os exemplos de treinamento. Mas quando a gente joga um novo exemplo que não estava naquele conjunto de treinamento, aí ela vai e erra, certo? Ou seja, isso é overfit em árvore de decisão. Então, principalmente se tiver ruído nos dados. Se a gente tem dados que foram coletados de forma errada, por exemplo, isso vai ser péssimo a gente ter uma árvore que tenha overfitting, ok? Então, um modelo ou hipótese está superajustado, ou seja, sofre com overfitting, está superajustado aos dados de treinamento se existe outro modelo, né, H', tal que H erra menos que H' para os dados de treinamento e erra mais para os dados de teste do que para H', ok? H' ficou bem estranho. Bom, então isso seria o overfitting. O overfitting seria a gente fazer, dado uma base de dados, imagina que a gente, no pior caso dessa base de dados aqui, a gente faria uma árvore de decisão que desce para cada um desses exemplos. Ou seja, uma árvore de dados que tem 10 folhas, certo? Vai ter um ramo para cada um desses exemplos. Isso é um caso de overfitting extremo, ok? É isso que a gente não quer. Porque se tem overfitting, a gente não tem generalização. Então a gente aprendeu para nada. No fim das contas, aqui a gente tem um exemplozinho para vocês calcularem o ganho de informação, certo? Um exercíciozinho bobo. Mas é isso, pessoal. A árvore de decisão é isso.